Professor, poeta Carlos Amarília, que tem uma história aí sobre Dourados, está lançando mais um livro pela Arandu, A História de Dourados, a gênese de sua fundação, contando a história de 1914 e 1943. Carlos Magno Mieres Amarília. Está aqui o seu livro para a gente falar um pouquinho dele. Professor, poeta, né? Esse livro conta uma história que às vezes as pessoas debatem muito, né, Carlos? Isto é, nós aqui de Dourados, por ser a segunda cidade mais populosa de Mato Grosso do Sul, mas ainda pela história nós ainda estamos engatinhando. Por mais que a nossa cidade cresceu, a nossa história ainda nós temos muita dificuldade em pesquisar, principalmente a fundação de Dourados. Também, né, com dados científicos, com as leis. Então esse livro ele veio com essa preocupação, né, uma preocupação mais metodológica mesmo, de se foi isso ou se foi aquilo. Não. Nós temos uma história própria, específica, feita por muitas pessoas, muitos fundadores, e que é uma das histórias mais ricas do Brasil, porque Dourados ela vai ser fundada após a Guerra do Paraguai, e aqui com a grande extração da erva mate que ia para Buenos Aires, e os argentinos, os da capital, que tinha um poder aquisitivo melhor, eles queriam essa erva que era uma erva mais forte entre essa bacia do Rio Paraná e do Rio Paraguai, nossa região aqui do Rio Dourados, Rio Brilhante, Rio Amambai, Iguatemi, onde a erva era muito preciosa. E aí então veio essa empresa Mate Laranjeira, e Dourados ela vai ser esse povoado que vai nascer aqui com patrimônio de Dourados. Depois ela vai se tornar um município. E no governo federal do governo Vargas vai ter fartas verbas aqui com a fundação da Colônia Agrícola Nacional de Dourados, do território federal de Ponta Porã. E aí Dourados ela dá recebe milhares e milhares de pessoas que aqui vão morar e vão fundar outros distritos, outras cidades, que todo aqui o sul de Mato Grosso do Sul. E esse livro, então, ele vem um sentido, né, de colocar que Dourados tem a sua história, com leis e fatos. Você defende uma tese, sempre defendeu uma tese, que se tornou até polêmica do aniversário da cidade. Esse livro aborda isso? Sim, o livro aborda os deslizes históricos, né, que tem muitos fatos que não ocorreram em Dourados, mas ele é emprestado de outros municípios como se fosse de Dourados. Isso lá no comecinho dos anos de 1950, como esses historiadores eles vinham de outros municípios, eles vinham, ficavam aqui alguns dias, meses, e escreviam, né? E eram fatos de relatos oral, né? Não checava as fontes. E aí, então, tem muitos nomes que infelizmente, não é correto falar, né? E aí também nós temos a questão da data do aniversário de Dourados, e nós fizemos essa pesquisa que foi instituído o aniversário de Dourados nos anos de 1953. A partir de 1954 ela começa a ser comemorada. E aí no século XXI, o aniversário de Dourados ela passa a não ser mais um feriado, não passa mais a ser contemplado como Dourados merece. E aí então essa polêmica que durou aí no início do século XXI, nós fizemos aqui os documentários, né? Com artigos de jornalistas, de entidades, né, que vão defender ou não a questão da abertura do comércio no dia 20 de dezembro. E aí o reforço nosso é no sentido de que Dourados tem que ter uma cara, Dourados tem que ter uma identidade, Dourados tem que ter uma cor, Dourados, nós temos que ter sentimentos de pertença, né? E a data de aniversário ela é muito importante, porque é o abraço que a gente dá no sentido de colaborar, confraternizar o aniversário de Dourados, que infelizmente nós perdemos aí a partir do século XXI. E isso seria 20 de dezembro? 20 de dezembro é a data da fundação do município de Dourados, e nós também temos a data da fundação de Dourados, que é de 15 de junho de 1915, e a emancipação do município, que é de 1935. Aí, no livro, a gente trabalha essas questões bem detalhadas, né? Principalmente do aniversário de Dourados. Por que que nós fomos ser emancipados, né? Então, Dourados, ela sempre foi uma cidade que teve políticas públicas direcionadas de Estado aqui no nosso município. Com relação a esse período.
Por que especificamente esse período, professor? Ah, é porque a gente não conseguiu, né? A nossa intenção era até chegar a 1970, mas já o livro já deu 500 páginas, então a gente fez esse recorte temporal com a possibilidade de lançar um volume 2 com outro período, né? Para que possamos aí ter a nossa história da fundação da Gênesis de Dourados aí, com os dados científicos. Falando em cientificamente, como é que foi trabalhar toda essa história, equipe, parceiros? Ah, sim. É, nós não fizemos sozinho, né? Muitas pessoas colaboraram. Também pelo Centro Regional de Documentação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, onde nós temos um espaço lá que garante salvaguardar esses documentos que nós procuramos. As nossas dificuldades, porque Dourados não tem um arquivo público municipal. Assim, é muito triste, né? Uma cidade que tem mais de 200 mil habitantes, nós não temos um arquivo público municipal, que é também uma das nossas reivindicações aí, que a nossa cidade possa ter um arquivo público municipal que possa salvaguardar os nossos documentos, da história, dos nossos antepassados, né? E, e esse trabalho aqui, ele durou mais de 8 anos, porque nós fundamos a entidade em 1913, a Comissão de Revisão Histórica de Dourados, que era para trabalhar com esses assuntos espinhosos da identidade douradense. Mas que Dourados pudesse ter, então, né, a nossa identidade. E aí o Grupo Literário Orandu, que está fazendo 25 anos, nós estamos lançando aí o prêmio literário nas escolas municipais e estaduais, para que a gente possa estar divulgando a identidade de Dourados, cidade de todos os povos, que a gente possa ter uma sociedade muito mais fraterna e principalmente ligada à cultura, né? Então nós temos que trabalhar com a cultura de Dourados, que nós achamos que é importante. O livro vai ser lançado oficialmente na Câmara Municipal? Vai ser dia 24 de maio, no período noturno, às 19 horas, lá na Câmara Municipal. Estamos convidando você que está aí nos escutando, que mora aqui na região de Dourados, queiram saber da história. É um prazer recebê-los e recebê-las lá no dia 24 de maio na Câmara Municipal.